Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. A gente fala tanto de organização, mas será que a sua mente está organizada? Qual a importância de fazer esse trabalho, de organizar a mente? Será que a vida flui melhor? A gente vai entender tudo sobre isso. Manejo de estresse também. Falaremos sobre deficiências nutricionais e a importância de ter sempre ali um acompanhamento próximo, de perto, fazer exames e dicas da medicina tradicional chinesa para ter mais vitalidade, mais energia, aquela vontade de viver. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais, é bem fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. Para assistir a programação ao vivo em tempo real é pelo site www.hittv.com.br e todo o material sempre sobe para o nosso canal do YouTube, no canal Hit TV ao vivo, colocando o nome do programa e a data que esse programa foi ao ar, você consegue ver e rever, pegar o trechinho, fazer os cortes também, enviar para os seus amigos e familiares. Informação nunca é demais. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no meu Instagram, @DeniseLuque, e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre a organização da mente. Olha que importante falar sobre esse tema. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Sandra Machado. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também pedagoga. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. O prazer é todo meu. Doutora, vamos começar. Então, eu acho que é tão importante a organização. O conceito de organização, assim, na vida, eu acho que é fundamental. Pensar em organização, a gente não pode dissociar de uma rotina. Rotina é sempre bom, é o que a gente consegue prever, programar. Criança vai muito bem com rotina, a gente também vai muito bem com rotina, né? Então, esbarra em várias coisas que a gente vive todos os dias. Mas aí pensar, mas e a sua mente? Tá organizada? Aí, com tanta informação, né? Pensar aí nas situações que a gente tem visto e vivido com o pessoal lá do Sul, né? Que mexe tanto com a gente. Ué, tava tudo certo, de repente, uma catástrofe natural, né? Então, essas questões que vêm mesmo e podem bagunçar a nossa parte mental, que é importante falar sobre organização, né? Sim, Denise, organização, olha que interessante, se a gente está num ambiente organizado, automaticamente a gente se sente bem, né? Dá aquela sensação de bem-estar. E se nós, por dentro, na nossa mente, nós estamos organizados, por fora também. A gente vai querer organizar as coisas por fora, não vai dar para deixar do jeito que está. Eu gosto muito, assim, de fazer uma analogia com guarda-roupa. Né? Às vezes de vez em quando a gente tem que pegar o guarda-roupa, né? E dar aquela geral no guarda-roupa. Lá a gente vai encontrar de tudo. Roupas que a gente há muito tempo não usa e gosta, mas não usa, não lembra daquilo. Tem coisas que a gente não usa mais, não serve mais, tem que jogar fora, tem que descartar. Né? Então, assim, tem um acúmulo de situações ali dentro que a gente precisa colocar em ordem. Né? Até porque tem coisas, como eu falei, tem coisas que a gente não sabe que tem, não lembra, tem coisas... E a mente é assim. A nossa mente, quando a gente começa a compreender um pouco mais da nossa mente, quando a gente começa ali a fuçar um pouquinho, a se autoanalisar, a se examinar, a gente começa a ter percepções que a gente não tinha antes. Né? E a começar pelas emoções. Falar de mente, falar de organização, é impossível falar disso sem falar de emoções. Né? Porque são as nossas emoções que bagunçam, que se desorganizam. Você comentou a respeito aí dessa tragédia. O que mexe com a gente? Né? Toda só de assistir aquilo, de visualizar, porque os nossos sentidos vão ativar essas emoções. Né? Então, assim, o medo, é a tristeza, é a ansiedade, tudo isso aumenta, né? O que vai acontecer, meu Deus, o que aconteceu? Então, assim, bagunça realmente. Tá? Junta com aquilo que já está desorganizado, fica pior. Você fez uma analogia com o nosso armário, né?
a questão da organização, e aquilo que não faz mais sentido, né? Porque a gente não descarta só aquilo, não doa, não tira do guarda-roupa, só aquilo que não serve mais. A gente tira também o que não faz mais sentido, né? Às vezes é a roupa que te serve, mas nossa, não tinha filho antes, ou, né, você tinha outra idade antes. Não faz parte mais dessa fase. Agora não faz mais parte. Como você, aí da imagem que você também quer passar para as outras pessoas, né? De como você se sente bem e daquilo que você quer transmitir, porque também é comunicação, né? Essa questão do vestuário. E das emoções também. Então, eu tô aqui imaginando que às vezes a nossa mente está bagunçada porque a gente não acessa. Assim como o armário que tá lá, fechado, bagunçado, você deixa uma porta lá, né? Que tem só roupa que você não usa mais. Porque são essas que não fazem mais sentido. Sim. Com as emoções, tem esse armário também, que às vezes tá lá, você não mexe, sendo que você podia resolver aquilo. Exato. Esses dias eu passei uma experiência muito interessante. Eu fui, né, fazer essa organização do guarda-roupa e tirar algumas coisas que fazia tempo que eu precisava. E, de repente, eu me peguei com as minhas emoções ali ativadas, porque isso aqui marcou uma fase da minha vida, eu não queria me desfazer. Mas é importante, porque não serve mais. E é o que acontece. A gente precisa acessar esses lugares para que coisas novas possam vir. A gente fica preso a uma coisa velha, a uma situação que passou, uma dor, uma perda e não dá espaço para outras, né? É que assim, dói mexer nesses lugares. Quando a gente fala de emoções, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, desde pequenininhos, né? A gente é de uma geração, a nossa geração, a geração dos nossos pais e por aí fora vai. A gente entende emoção como algo negativo. E, na verdade, a emoção é a comunicação. A nossa comunicação, né, interpessoal, é a nossa comunicação da nossa mente com o nosso corpo. Então, as emoções, elas vão ser a porta principal. É aquela porta que a gente abre para começar essa organização. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu ainda sinto isso? De onde que está vindo essa emoção? Bom, com certeza, o processo terapêutico ajuda e muito. Eu vou aproveitar a tua especialidade aqui, porque eu sei que tem vários tipos de terapia, né? E uma das tuas especialidades é na terapia cognitivo-comportamental, que é um estilo terapêutico que está muito em alta. Tem evidência que existem evidências para alguns tipos de situações que é melhor a terapia cognitivo-comportamental, né? É importante, num processo terapêutico, saber sobre isso, porque às vezes, e na maior parte das vezes, a gente comentava aqui sobre a maternidade, né? Reviver, brincar de novo, a gente tem contato com as coisas que a gente fez na nossa infância e com aquelas que a gente não teve oportunidade, mas a gente proporciona para os nossos filhos, né? É importante alguns processos que fazem essa busca lá atrás, ou resolvendo agora, depois. Como é essa situação? Não sei se eu fui clara na pergunta, mas eu sei que a terapia cognitivo-comportamental, ela parece que resolve o cenário atual. Mas não tem muitas coisas que a gente deveria encontrar conexão mais para trás? Como é isso? Nessa organização mesmo da mente. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, eu digo que ela é uma porta, porque ela é uma porta com várias portinhas dentro, né? A gente tem outros tipos de terapia, outras abordagens que também fazem parte, né? Tem terapia do esquema, tem vários tipos de terapia que dão lugar para ter esses acessos, né? De uma forma geral, a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com o quê? Com os pensamentos, né? Aquilo que está consciente. Então a pessoa chega, não, o pensamento é esse, eu estou sentindo isso, aquilo que está acontecendo, né? Os sintomas, a emoção que está mais forte. Então a gente vai tentar, de uma certa forma, lidar com esses sintomas. Primeiro, para poder entrar em outros campos, né? Porque imagina, a pessoa chega em crise de ansiedade, né? Primeiro, como que a gente vai acessar um lugar da causa se ela não consegue nem pensar direito? Então, assim, é preciso a gente ter, uma porta, né? Então, a gente tem vários acessos, né? Então, a gente vai lidar com essas questões também da infância, as crenças da pessoa, né? Porque tem muitas crenças. Eu digo que os nossos pensamentos, a gente não nasceu pensando, a gente aprendeu a pensar. E como que a gente aprendeu a pensar? Com base naquilo que foi ensinado, nas experiências, né? Então, assim, é uma construção. Aí, quando chega na terapia, por isso que eu falo do guarda-roupa, a pessoa vem, ela não sabe o que ela tem dentro.
Né? Então, assim, ela vai conhecer coisas, ela vai lembrar de coisas, ela vai identificar questões e, principalmente, a gente trabalha com a psicoeducação. O que a psicoeducação faz? Ela vai te educar a respeito das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua forma de pensar. Por que desencadeia uma crise de pânico? O que é o pânico? O que é essa ansiedade? O que são essas emoções? Né? Então, a gente começa a organizar essa mente, né? É um processo, né? Não é uma coisa que em uma sessão resolve. Não. Uma sessão é uma entrevista que a gente faz para identificar algumas coisas, a necessidade da pessoa. Mas é um processo que a gente vai organizando, coloca uma coisa aqui, outra ali, até porque o ser humano ele está em construção, ele está em crescimento. Então ele vai pegando essas informações, vai conectando com uma coisa, conectando com outra, até conectando com a vida espiritual. Né? Porque a gente, dentro de uma abordagem, a gente trabalha também corpo, mente, espírito. Né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que a vida espiritual, ela faz parte da saúde mental. Com certeza. Né? Essa coisa da clareza, né? Então, organizar a mente é ter clareza para enxergar qual que é o problema, o que nós vamos fazer agora. Essa clareza, eu acho que é o que mais está faltando, o que mais tem atribulado as pessoas. É uma desorganização mental, não é? Perfeito esse exemplo, porque clareza, você coloca luz. Luz em coisa que às vezes você não está vendo. Por que você carrega tanto essa emoção? Por que tem tanta tristeza? Está relacionado a quê? A perdas na vida? Entende assim, você vai jogando luz em alguns lugares, essa clareza, para que a pessoa comece a perceber, perceber as escolhas, perceber a trajetória, perceber até as experiências, né, passadas, infantis. Né? E a gente fala muito sobre os pais na terapia, mas não é para culpar pais, mas é porque os nossos pais também tiveram uma história de vida e explicam as nossas histórias. Né? Fazendo a terapia, tendo acompanhamento psicológico, a gente consegue exercer melhor a maternidade, a paternidade, né? Com certeza, com certeza. Até porque a maternidade, ela vai trazer muito forte esse nosso lado, né? Das emoções. Quando você tem um filho, né? E de repente ele começa a se comportar de uma maneira que você não gosta. Te frustra, como né? É que você faz? Você vai reagir como você aprendeu? Ou de uma forma diferente, né? Então, é uma reprodução. E aí que a gente vai reproduzindo os comportamentos. Então, ter consciência disso traz mudança de atitude. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com o pensamento, como eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu vou reagir. Então, eu vou ter um tipo de comportamento com base na emoção e no pensamento que eu carrego. E dá para ensinar crianças, desde cedo, a ter a mente mais organizada? Nós precisamos ensinar as crianças. Por quê? Como? Permitir que elas falem sobre as emoções. Se a criança está triste, aconteceu alguma coisa, a criança naturalmente ela fala, ela expressa o que ela está sentindo. Somos nós, os adultos, que a gente chega e fala, não pode fazer isso, não faz assim, não pode ficar com raiva. Mas por que não pode ficar com raiva? Ela tem que ficar com raiva. Pode ficar com raiva. Ela não pode, tem que compreender essa raiva, não ficar depois reagir. Então ela fica com raiva, ela vai bater nos amiguinhos? Né? Então não pode, mas ela tem que sentir essa tristeza. Por que ela fica triste? Né? Então, ela precisa entender, ela está feliz. Né? Então, assim, essa experiência que a criança vai tendo, vai construindo, ela vai se percebendo, ela vai se conhecendo. Cresce um adulto saudável. Pelo menos é para crescer. As escolas têm feito essa abordagem das emoções, tem alguns projetos aí, cada escola leva um nome diferente. Mas eu acho super importante cuidar disso também na escola, né? Porque essa coisa de entender o que é. E como você reage, então, quando você está muito triste? Chora? Pode chorar. E depois passa. Né? E não é ser conduzido pela emoção. Né? É sentir a emoção, respeitar essa emoção, que ela é importante, né? Porque ela é real. Ela é real o que está acontecendo no corpo. E se permitir vivenciar essa emoção e depois tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Né? Então, é fundamental esse conhecimento da emoção, mas principalmente dos pensamentos também. E a gente está falando de mente organizada, né? Se você tem pais cada um com sua mente organizada, uma casa que funciona dentro de alguma organização ali, porque você falou que se dentro está organizado, reflete também na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Então, tudo flui e funciona melhor, né? Com certeza. É claro que a criança sendo trabalhada ali na escola
consegue passar até uma mensagem de maior clareza ali para os pais, porque as crianças fazem muito isso, né? Mas como é importante que os pais estejam organizados também, que busquem isso, né? Porque com tragédias como essa, não tem saúde mental que aguente, né? Então, a gente até estava comentando antes do programa hoje, eu tenho orado muito sobre isso, mexe muito com a gente toda essa tragédia que está acontecendo, e tem fases, né? Então, agora é a fase da sobrevivência, manutenção da vida, resgate, a próxima é das doenças, pessoas que pararam de fazer o tratamento ou que adoeceram, aí, leptospirose, gripe, pneumonia, outras doenças. E nesse meio tempo, até chegar na reconstrução, que é uma fase que demora mais, vai demorar mais uns meses, a saúde mental, né? Quando você voltar lá na casa de novo, né, para limpar, para ver o que dá para recuperar, o que sobrou, de novo ter contato com essa tragédia. Então, mesmo com a saúde mental, né, organizada, em dia, em ordem, como é importante a gente lembrar disso, né? Você falou da fé. Não tem como dissociar também, né? Não tem. E olha que interessante, nessa circunstância, né, dessa tragédia, cada pessoa reage de um jeito. Né? Cada pessoa sente, cada pessoa sofre uma maneira. Né? O sofrimento não é igual para todos. Com base na experiência de vida de cada um, com base na estrutura psíquica de cada um, como elas lidam com as emoções. Tem pessoas que têm muito mais estrutura e olha para a situação e pensa, ok, danos materiais, é difícil? É muito difícil, mas estamos vivos, estamos com saúde e vamos, né, seguir em frente. A fé vai fazer toda a diferença. É nessa hora que o Senhor é o meu pastor e nada faltará, precisa fazer a diferença, né? Porque não vai faltar. É crer, é acreditar, é ter esperança, é lidar com esse lado que naturalmente vai, com certeza, trazer força para que a pessoa consiga reconstruir. Né? Porque sim, ela vai sentir, não adianta negar. Né? Você chega numa casa e vê a casa toda, né? Perde tudo. Imagina documentos, coisas importantes, né? Álbuns de fotografia, aqueles momentos marcantes, enfim, né? Coisas assim que são preciosas. E o que fazer com isso? A gente sabe que fica aqui dentro, está tudo registrado aqui. Né? Existe uma perda material, mas dentro continua vivo. Então a pessoa precisa ressignificar. Dar um novo sentido para isso. Isso é um processo, né? Não pensa que um dia, né? Do mesmo jeito que ela vai limpando a casa, vai limpando, vai colocando para fora, isso aqui vai aproveitar, isso aqui não vai dar para aproveitar, ela também vai fazer isso com as emoções. Se ficar presa nesse passado, nessas águas sujas, as águas limpas, novas não vêm, né? Porque a água limpa ela vai vir para tirar essa água suja. Então precisa dar espaço para esse lugar novo, né? Mas assim, é um dia de cada vez. É um processo. Né? Essa clareza de um dia de cada vez também é muito bom ter, né? Uma noite bem dormida aí no meio de cada dia, né? Poder ter clareza para pensar e amanhã vamos melhorar um pouquinho mais. O nosso cérebro tem uma função, assim como de aprender e de lembrar, a função talvez mais importante seja dessa varredura, dessa limpeza, né? Então, quando a gente dorme, o que não serve, o que não importa mais, a gente também se desfaz, né? Sim. Então... o sono, ele é fundamental, né? O sono, ele organiza a nossa mente. Ele vai pegar aquilo que é importante, então vai ficar aí guardadinho. Não é importante, vai lá para o inconsciente. Então, fazer o processo terapêutico, pensar na organização mental é ótimo, mas se não dormir direito... não vai ser tão bom. Não vai, porque assim, a gente tem necessidades físicas e emocionais. Né? O sono é uma necessidade física, mas que também vai refletir numa necessidade emocional. Né? Vai tirar a irritabilidade. A pessoa que fica sem dormir, ela fica irritada, ela fica mal, o próprio organismo não vai funcionar bem. Né? E em situações também como essa, a pessoa entra num estado de estresse. É um estresse agudo, né? Às vezes a pessoa não consegue desligar, porque ela tem uma sensação que está em perigo o tempo todo. Né? Então, é muita conversa, né? É muito... Fora a incidência de estresse pós-traumático que pode acontecer em situações como essa, né? Então, lembrar disso, eu tenho visto, doutora,
muitos profissionais se colocando à disposição para fazer o atendimento remoto, enfim, né, se colocando ali à disposição, porque não é fácil. Você falou dos transtornos, né, cada um enfrenta de um jeito, já naturalmente, mas houve perdas de família, né, de familiares, em que situação isso se deu, né? Não, aqui foram só questões materiais mesmo, pode ser de um jeito, né? E quando você teve morte ali na família ou ainda sem saber, né? Tem desaparecidos na família, olha quanto tempo já passou e você ainda está procurando o seu familiar, né? Então tudo isso realmente mexe muito com a gente para a gente lembrar de como é importante ter por base já uma saúde mental boa, né? Olha que interessante, o luto. Essa questão do luto, que cada um vai enfrentar de uma forma, né? Tem o luto da perda da casa, tem o luto da perda de um familiar, tem vários tipos, né, de perdas. Então, assim, cada pessoa é um luto generalizado, mas cada um vai enfrentar de uma forma, né? O luto, ele não é um processo patológico, né? A princípio não é, a não ser que fique muito tempo, né, e cause muito sofrimento, mas é natural, né? É um processo normal. Os 3 primeiros meses agora de organização é fundamental. Vai sofrer. Não adianta a gente negar o sofrimento. Negar o sofrimento não vai ajudar. Então, assim, tá sofrendo, tá, mas estou avançando. Né? Vai avançando, porque o luto também desorganiza. E a pessoa tem uma sensação de que nunca mais a vida vai voltar como era. De uma paralisação. Exato. Você parou, né? E o que acho que mais chateia no luto é que, assim, parece que é só você que está passando por aquele momento, e na maioria das vezes é uma coisa mais individual. O mundo está passando por cima de você, a rotina está lá e tem que trabalhar e não tem, né? Você tem um número ali de dias que você pode se ausentar por lei no trabalho e depois você tem que voltar e tem que continuar. Então, esse atropelo, né? Também isso é muito... Por isso que precisa respeitar esse processo do luto, né? Porque tem um tempo que a pessoa, ela precisa lidar com essas emoções para que ela consiga ir voltando. Não é voltando, ela não volta mais para aquele lugar, porque essa experiência já vai marcar. Então, ela vai reaprender a viver. Acho que essa palavra entra bem, né? Reaprender a viver, né? É uma nova fase, é um novo olhar. Se pegar olhando muito para trás, vai gerar muita tristeza, vai gerar muita depressão. Então, é preciso olhar para frente. A gente sabe que nessa fase, os idosos, por exemplo, né? Eles são muito apegados àquilo que eles construíram e é natural, né? Então, você imagina, aquilo que eles trabalharam a vida inteira, a casa, os bens. Eu não sei se você viu a reportagem, mas muitos não queriam sair, né? Isso é natural, entende? Então, assim, eles estão numa fase da vida, como conquistar de novo? Como buscar isso de novo? Então, assim, é um luto muito mais intenso, né? Então, assim, existe uma possibilidade maior de sofrer com depressão e aí que é preciso ter esse olhar, né? Para organizar essas pessoas. As pessoas se preocupam muito com as crianças, mas as crianças têm uma resiliência maior nessa fase, né? Agora, essa plasticidade cerebral, né? Legal. E aquilo que eu tenho pensado e falado bastante, está mexendo com a gente, mesmo à distância. E como é que a gente faz? Ajuda, do jeito que dá, como a gente pode. Muita gente não foi para lá fazer essa ajuda pessoalmente, quem não pode, ajuda remotamente. Se essa dor não chegou até você, quem precisa de ajuda é você, né? Porque isso está impactando todo mundo. Ninguém está bem nesse tempo, né? Ninguém está bem. Mexeu com a gente. Eu acredito que todo mundo, de alguma forma, assim, dentro desse olhar, né, de um processo natural de ter empatia e compaixão pelo próximo, é natural que a gente sinta assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como qualquer coisa, né? Então, assim, não tem, talvez a pessoa se sente um pouco limitada, ora, intercede de alguma forma, né? Então, assim, esse olhar para dentro de nós e saber que, poxa, eu estou me compadecendo do que está acontecendo, isso também é organizar as emoções, né? Porque se a gente não tem esse olhar, peraí, cadê a empatia? Cadê essa compaixão? Se não mexe com a nossa emoção de uma forma a olhar para o outro, que é uma comunicação, então aí a gente não está muito bem. Vou deixar o Instagram da doutora, @SandraMachadoPsi, @SandraMachadoPsi. Você volta, doutora? Volto, com por certeza. Favor. Obrigada. Mais, tá? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Receber. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, bate-papo é sobre deficiências nutricionais e eu tô te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar das deficiências nutricionais. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nesse bloco, eu tenho o prazer de receber a doutora Adriana Stavro, que é nutricionista. Adriana, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Muito bom falar sobre esse tema, porque as pessoas têm se queixado muito de um cansaço, uma prostração, então, ou de uma dificuldade até de se recuperar, por exemplo, de algumas doenças, dengue, né, que deixa a gente mais cansado e aí que demora mais para recuperar. Os exames às vezes estão bons, a parte branca, a parte vermelha do sangue, né? Então você já recuperou, mas tem médico que fala até 30 dias para que você possa voltar. Será que a nossa alimentação, através de nutrientes, será que a gente conseguiria dar esse up mais rápido, né? Tem gente que faz uso de alguns remédios para dar mais uma energia, mas será que as vitaminas, os minerais, será que a gente está bem nutrido e que essa nutrição pudesse fazer a vez, de repente, de um remédio? Então, as vitaminas e os minerais, na verdade, quando a gente tem uma deficiência ou uma insuficiência, é porque a gente tem uma baixa ingestão ou uma baixa absorção, que pode acontecer por vários problemas, ou um problema de saúde, ou um problema por uso de medicamento, ou até mesmo por um problema genético. E claro que quando a gente tem uma baixa absorção, quando a gente tem uma deficiência dessas vitaminas, desses minerais, a gente vai ter um problema ali no nosso metabolismo. Porque todas as vitaminas e todos os minerais, eles têm uma atuação no nosso corpo para que o nosso metabolismo funcione de uma forma efetiva como um todo. Então, se está faltando ali uma pecinha, então isso vai ter um problema. Em determinados momentos, como você citou a dengue, a gente vai precisar de uma demanda maior de determinados nutrientes. Então, além dos medicamentos, a gente precisa de uma demanda maior de todas aquelas vitaminas e daqueles minerais que vão melhorar a nossa imunidade. Então, quando a gente fala de imunidade, não tem como não falar da vitamina C. Então, todos os alimentos fontes, então acerola, laranja, o limão fica fora porque ele tem uma questão, são aqueles alimentos que a gente tira por conta da coagulação do sangue. Então, assim, que depois eu até posso citar aquela listinha dos 10 alimentos. Então, todos esses alimentos que a gente pensa em vitamina que vai melhorar a imunidade, a vitamina D. Então, a pessoa, por mais que ela não esteja tão bem, se ela não está hospitalizada, tomar um pouquinho de sol faz bem, ou fazer os exames, ver se está muito baixo, fazer uma reposição. Então, pensar na vitamina A, então, consumir ovos, que a vitamina A já está na sua forma íntegra, ovos, carnes, e a provitamina A, né, que está presente nos vegetais amarelos, na cenoura, no mamão, na manga. Então, pensar em tudo isso e melhorar a nossa imunidade também vai ajudar a pessoa a se recuperar mais fácil de qualquer doença. Então, se a nossa imunidade está boa, ela não só vai ajudar a combater qualquer infecção, mas ela também vai ajudar a pessoa a se recuperar mais rápido de qualquer quadro que ela tenha ali, qualquer patologia que ela eventualmente tenha. Legal, então o ideal é a gente de base já tá bem. De base já está bem. Agora, toda aquela pessoa, vamos imaginar, se você de base, você não tem nem uma deficiência nutricional. Então, assim, voltando lá na deficiência e na insuficiência... Explica pra gente. Então, é assim, deficiência, sempre que a gente vai fazer os exames bioquímicos, a gente tem lá um parâmetro de todos os exames, né? Que é a referência que lá é a que referência a gente abre do o exame laboratório. e já analisa, né? Então, falando aqui só das vitaminas, todas as vitaminas, cada uma tem o seu parâmetro. Então, vamos pegar um exemplo aqui do ferro. Vamos imaginar que ele seja de 10 a 50. Não é isso, tá? Mas só um exemplo. Uhum. O parâmetro dele é de 10 a 50. Ele está 15. É uma insuficiência. Porque Tá ele dentro, mas tá baixo. Ele está dentro do valor de referência, mas ele está muito próximo do limite inferior.
Então, quando a gente pensa de um mineral que é tão importante para a nossa saúde, a gente já pensa nele sempre lá no limite superior. Assim como a B12, assim como a vitamina D, assim como várias outras vitaminas e minerais, elas precisam estar sempre ali acima da metade. Então, sempre pensando, quando você vai ver essas vitaminas, não basta o quadrinho estar todo azul, a gente precisa avaliar. É como, por exemplo, a minha glicose estava 98. Mas, então você já está com um problema Tá de... dentro, mas tá alto. Está dentro, mas está alto. Então você precisa estar 80, 75, 80. Então a gente sempre precisa, não tá vermelho ali no quadro evolutivo, mas você precisa avaliar, porque daqui a 6 meses, se continuar assim, vai estar ruim. E a mesma coisa são com as vitaminas. E você pode observar que quando esse paciente ele já está com essa insuficiência, o nosso corpo ele já começa a dar sinais, alguns sinais e alguns sintomas de que alguma coisa está faltando. Então, se esse paciente ele foi acometido de qualquer doença, já com alguma coisa faltando, com certeza esse quadro dele vai ser um pouco piorado. Perfeito. Então, quando eu falo que de base tá bem, de base é ele a nossa está lição bem, de casa. é a que lição aí, de casa. Qualquer situação que nos acometa tem que ser muito grande para derrubar. Exatamente, você já está com o seu sistema muito bem, então você já está mais reserva preparado para você perder alguma enfrentar. coisa. Exatamente. Tá. Então você enfrenta uma situação com muito mais tranquilidade. Se é aquela pessoa que está com uma imunidade baixa, ela já vai ser acometida, vamos imaginar agora, né, que a gente está falando muito ali da dengue, para ela já vai ser um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente tem que partir sempre de base, a gente está sempre com nossas vitaminas e minerais em níveis adequados. Tá. E isso a gente pode, no mínimo, fazer uma vez por ano. Como que a gente mantém isso? Com a nossa alimentação. E, é claro, se a gente está próximo de uma deficiência ou de uma insuficiência, a gente já pode pensar em uma reposição, uma suplementação, enfim, é isso você vai conversar com um profissional. Mas de base, a gente precisa estar sempre bem com todas essas vitaminas. Não basta aquele quadro evolutivo ali estar todo azulzinho, porque às vezes não é o suficiente. Pensar no individual, então, de cada um. Tá dentro, nem tá tão baixo, mas para mim faz muita falta. Tem isso? Tem isso. O que a gente precisa observar? Que tem algumas vitaminas e alguns minerais. Então, por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, ela precisa de mais ferro, ela precisa de mais B12, ela se exercita mais, ela precisa de mais assim, complexo né? B, porque ela precisa ter mais energia. Uma pessoa que estuda muito, um adolescente, ele precisa ter, por exemplo, vitaminas a B12, que ela é super importante para a nossa concentração. Ela precisa ter ferro, porque se a pessoa que não tem uma anemia, ela acaba tendo lapsos de memória. Uma pessoa que precisa, uma mãe, uma dona de casa, tem 2 filhos, se ela tem uma anemia, ela não consegue carregar um filho, ela não consegue correr atrás. Uma pessoa que tem anemia, ela não tem disposição para absolutamente nada. Todo mundo, né? Mas eu estou dando um exemplo assim de uma mãe que tem 2 filhos. Mais requisitada, né? Mais requisitada o tempo todo, ela não consegue dar conta porque ela está extremamente debilitada. E às vezes a pessoa, ela demora para se dar conta que aquilo não é preguiça. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela está com tanta preguiça, ela vive sentada, ela sabe, não tem vontade. Desnutrida. Na verdade, ela está com uma deficiência de ferro, ela está com um problema de saúde. E às vezes as pessoas não associam isso a uma deficiência de alguma coisa. Agora, você falou ingestão e absorção. Às vezes a pessoa te garante que está consumindo uma dieta saudável, equilibrada, turbinando naquilo que ela precisa mais, e não reflete esse ganho no exame, ou sabidamente ela já tem, por exemplo, um paciente bariátrico, acho que principalmente as cirurgias com técnica que faz aquele bypass, né, que mexe na absorção cirurgia desabsortiva, né, que mexe ali no intestino, doenças intestinais. Por isso que é super importante a gente fazer uma anamnese muito detalhada com o paciente. Porque tem várias situações que tem esse problema de absorção. Então, por exemplo, pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 que fazem uso de medicamento. Então, eles já têm um prejuízo na B12. Pacientes que fazem uso de medicamento para emagrecer, por exemplo, que eles inibem a absorção de gordura.
Então, tem algumas vitaminas, as lipossolúveis, que são a A, D, E e K. São as 4 vitaminas lipossolúveis que são super importantes para a nossa imunidade e para o crescimento durante a gestação, para o crescimento do recém-nascido. E se essas vitaminas não têm gordura, elas não são absorvidas. E esse medicamento que inibe a absorção de gordura, ela não vai inibir só a gordura que a gente quer. A da vitamina também. A vitamina também. Então, a gente vai ter esse prejuízo na absorção dessas vitaminas. E como que vai repor essas vitaminas? Exatamente. Então, nessa anamnese, a gente já vai saber, o senhor toma algum medicamento? Eu tomo este. Então, a gente já precisa ficar atento que essas vitaminas lipossolúveis, esse paciente talvez precise de uma reposição. Então, essa anamnese, ela é super importante para a gente identificar possíveis gatilhos para uma deficiência. Né? Então, a gente precisa saber de tudo isso para a gente saber, pacientes que tomam, por exemplo, aqueles medicamentos para diminuir, porque tem problema de estômago. Se a gente os prazóis, né? Exatamente. Tá. Então, ele diminui a absorção da B12, diminui a absorção do ferro. Tanta gente toma. Tudo Às vezes bem, até sem se vai indicação tomar, médica, né? se vai tomar uma vez ou outra, Tudo bem. isso não tem Mas problema. todo O dia, problema é né? quando eu uso diário. E aí, então, se a gente sabe que esse paciente toma esse tipo de medicamento, a gente também já precisa acender aquela luzinha vermelha. Opa, então esse daqui ele pode, mesmo consumindo, ele pode ter uma deficiência por conta desse medicamento. Então precisa de uma avaliação nutricional. Exatamente. Então, quando a gente pensa, então muitas vezes, vamos pensar, a pessoa começa a sentir um cansaço sem explicação. Ela começa a sentir a pele ressecada, formigamento nas mãos. Falta de B12, é muito comum ter formigamento nas mãos. Cabelo e pele ressecada. Os pés, assim, muito rachados, coisa que ela não tinha. Rachadura nos pés, problema de cicatrização, manchas, né? Sabe? Qualquer batidinha a pessoa fica com hematomas na pele, sangramento na gengiva, olho seco. São sinais de que está faltando alguma vitamina. Então, são sinais, assim, claros que você precisa ver. Será que não é uma falta de vitamina que está acontecendo aqui? Tem que fazer exame de sangue, faz essa dosagem. Faz essa dosagem. E volta para o especialista E que volta pediu. para o especialista. É muito fácil a gente dosar. A maioria dos convênios cobrem. E aí é fácil você verificar. E é fácil também corrigir. E às vezes a pessoa ela tem uma melhora muito significativa em um período muito curto. Porque ela fala, nossa, principalmente quando são alguns minerais, por exemplo, ferro, a pessoa ela sente um cansaço, uma apatia, uma disposição, ela fica até com aquela pele abatida. Aí 1 mês de suplementação, ela é outra pessoa, ela já está com outra disposição. Aí para fazer suplementação, por exemplo, do ferro, eu sei que tem pela veia e dá para tomar também por boca. Na verdade, não é pela veia, né? É mais, assim, intravenoso, na verdade. Mas, assim, quer dizer, intramuscular, desculpa. Tá. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue fazer via oral mesmo. Tá. E aí, a gente tem vários tipos. Tem o sulfato ferroso e a gente tem o ferro quelado, que é o melhor. Tá? Então, ele tem menos efeitos colaterais. O sulfato ferroso, ele dá muita cólica. Então, principalmente Pela quando é metabolização, criança, tá. ele costuma, as mães não gostam muito de dar, porque faz mal. Mas quando é o ferro quelado, não tem tanto. Aliás, todos os minerais, quando eles são quelados, eles são melhores absorvidos. Dá para manipular isso também. Dá para manipular, mas a gente já encontra hoje prontos também boas fórmulas em boas quantidades. Você falou de uma lista de 10 alimentos. Que lista é essa? Então, quando a gente pensa, né, na dengue, eles pedem para a gente não tomar aquele AS, porque eles têm aquele problema, né, que eles vão ácido acetil salicílico. Nós temos algumas frutas que têm, chama acetilato, uma coisa assim. E aí nós temos alguns alimentos que eles têm um pouquinho disso. Que aí na dengue a gente não deve consumir. Que na dengue a gente não deve consumir para evitar que se torne um problema, uma dengue hemorrágica. Então, por exemplo, uva, damasco, nozes, amêndoas, pimenta, pepino, faltam 3. O limão tá nessa lista? O limão está nessa lista. Batata e o último qual é? Que eu preciso me lembrar. Morango.
Então, essa listinha é bom quando a pessoa ou está com suspeita ou Não já come. foi diagnosticada Isso é com super pouco dengue. falado, você sabe, É né, super doutora? pouco falado e é bom falar. Ai, mas eu vou comer um. Come depois. Vamos evitar o problema? Primeiro que não dá fome nenhuma dengue, né? É, então assim... Então, quando for comer, come outra coisa. Porque, assim, todo mundo fala, né, do ácido acetil salicílico, mas elas não falam dessa listinha de frutas que elas têm um pouquinho disso. Então, é bom evitar e tirar essas frutas da alimentação. Para não agravar a doença, Isso. né? Procurar sempre um nutricionista. A gente, né, a vida muda, a gente passa por situações aí que precisa desse apoio sempre. A Adriana falou uma vez por ano, é pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos pra uma fazer vez por ano. essa checagem, né? Mas alguma coisa mudou, estou me alimentando da mesma forma, mesma rotina, mas estou sentindo esse cansaço. Procurar ajuda. E tem uma outra questão também, Denise, que a gente sempre precisa pensar que quem faz toda essa absorção é o nosso intestino. Ele tem que estar saudável. Né? Então, ele precisa estar saudável. Né? Então, se a gente está percebendo que esse intestino ali não está muito bom, a gente precisa começar do zero. Lá, corrige o intestino. Às vezes a gente... Não, olha, primeiro de tudo, vamos arrumar o A cara... casa. Falamos de organização, primeiro bloco, né? Vamos arrumar a casa Vamos primeiro, arrumar. e a casa é o nosso corpo, né? É, vamos arrumar o cara que vai fazer o serviço, que vai absorver, porque se ele não tá bom, não adianta nem suplementar. Então, vamos corrigir, deixar esse intestino íntegro, deixar essa mucosa perfeita, vamos deixar isso tudo arrumadinho, para depois a gente suplementar, porque aí ele vai absorver. Porque se o intestino não tá bom, ele também não vai absorver. Né? Então, às vezes, a pessoa ela nem tem um diagnóstico de doença celíaca, ela nem tem um diagnóstico de doença de Crohn, ela não tem um diagnóstico, ela nem é um pós-bariátrico, mas ela tem uma questão ali de uma desbiose intestinal, ela tem uma questão de episódios diarreicos frequentes, ela tem algumas questões ali que não estão bem resolvidas. Então, a gente precisa resolver também esses problemas, porque às vezes a deficiência vem dali. Né? Então, ou ela não mastiga bem esse alimento, que é muito comum em idoso. O idoso não mastiga bem o alimento, principalmente as proteínas. Então, é muito comum ele ter, assim, quadros de desbiose. Então, a gente precisa ficar de olho no idoso, porque o idoso, ele é muito, ele é um fator de risco, assim, para ter deficiência de B12, de ferro, que é onde está a carne, é a principal fonte. Então, eles já não consomem mais. Então, quem tem idoso em casa precisa ficar de olho. Né? Será que ele não está cansadinho? Será que ele não quer andar? Será que ele não está apático por isso? Porque aí, se ele não consumir essa carne, se ele não conseguir através do alimento essa B12, ele tem precisa repor. Ele precisa repor. Tá? Então, a gente precisa olhar, porque se ele não consome, idoso não gosta, às vezes não quer jantar, quer tomar um chazinho. A digestão fica mais difícil, né? Ele não quer mastigar, então fica um pouquinho mais complicado. Então, a gente precisa ficar de olho. Então, assim, e nós temos muitos idosos hoje, eles precisam ser cuidados, né? Então, a gente precisa, esse público gestante, idoso, criança. Com certeza. Né? Mulheres que menstruam, que têm um ciclo menstrual muito intenso, então, elas são um fator de risco, são mulheres que podem ter anemia. Então, a gente precisa repor esse ferro que é perdido no ciclo menstrual. Adriana, para caminhar para o final do bate-papo, hoje a gente tem à disposição uma série de produtos para tomar de manhã, misturinhas, né? Enfim, com café. Eu não quero falar os nomes deles, mas quem está em casa já está sabendo do que eu estou falando com certeza. E claro que tem, né? Tem gente que fala que é ruim de tomar, mas toma como remédio, para dar uma energia, uma disposição. Os shots, né? Que hoje tem vários, tem um que está bem em alta. É importante o acompanhamento nutricional também antes de comprar isso, porque é investimento. Sim, é tudo investimento. E não costuma ser barato, né? Então, será que é disso que você está precisando? Né? Então, pensar nessas coisas, a pessoa está sem energia, ela quer tomar um desse shot da manhã. Será que esse é o melhor produto para ela? Ou será
Queria entender isso, Adriana. Então, ela está sem energia, mas será que esse shot vai dar energia para ela? Às vezes a expectativa é essa, né? Às vezes a expectativa é essa, mas o problema dela não é esse shot. Às vezes o problema que ela tem é outro. Pode ser uma deficiência, pode ser um problema intestinal, pode ser uma anemia, pode ser qualquer outra coisa. E aí a gente precisa de uma estratégia de suplementação, reposição diferente. Essa aí seria para manutenção. Essa seria, tipo assim, quando ela já está com Bem. todo o metabolismo dela organizado, todas as vitaminas, todo o quadro dela bem, aí ok, ela vai fazer um pré-treino, ela vai tomar isso e vai treinar lindamente. Tá. Mas ela simplesmente, eu estou me sentindo cansada, não estou com disposição. Ela comprar isso achando que isso vai resolver, tudo bem, não sou nada contra isso, sou a favor, eu gosto, mas a gente sempre precisa investigar, porque será que é isso mesmo? Esse talvez seja o próximo passo, né? Porque eu acho tão legal ter essa rotina de Sim, cuidados, né? Sim, a gente precisa ter essa rotina, mas às vezes a gente está mascarando um problema que é mais grave que fica por trás. Né? Então a gente tem um problema, né? E a gente está, né, tapando, vamos falar assim, o português Tapando o sol com a peneira. popular, tapando o sol com a peneira, e na verdade eu estou com um problema mais grave. Tá. Então é melhor eu resolver o problema que eu tenho e depois eu vou e tomo shot. Legal. Eu vou me preparar para dar um recado, mas já vou deixar os contatos e me despedir da Adriana. @AdrianaStavroNutri, lá no Instagram. @AdrianaStavroNutri e o WhatsApp é 11 96485 2323. 11 964 85 2323. Adriana, obrigada por ter vindo. Imagina, Adorei te receber aqui. Eu também adorei vir aqui. Para eu chegar até lá, te deixo uma perguntinha aqui para você ir respondendo e assim a gente encerra a sua participação, tá? Adriana, eu não consigo através da alimentação, eu gosto de tomar o suplemento, eu não consigo comer muito. Quem dera isso fosse o problema da maioria das pessoas, mas eu sei, e esse público me cobra aqui, Denise, eu não consigo comer o suficiente, eu tô sempre abaixo da quantidade de proteínas que eu preciso no dia, né? Às vezes está até acima do peso, e muitos não estão, às vezes estão peso abaixo do que deveriam. Então, esses públicos se misturam, né? Às vezes você tá acima do peso e tá desnutrido, e está consumindo muita caloria com pouco nutriente. Queria saber justamente sobre essa questão, Adriana, dessa manutenção, de pegar um roteiro alimentar, de conseguir seguir isso, né? De ter esse... e é mesmo uma rotina de cuidado. Você deve ter... Seus pacientes devem ter contato com você frequente, né? Porque a gente se alimenta o tempo todo. Pelo E a menos gente tem 3 dúvidas vezes o tempo ao todo, dia. né? Explica um pouquinho pra gente quando chega até lá. Olha, na verdade, o ideal é seguir uma rotina que você consiga no seu dia a dia. Que seja comer um arroz, feijão, um tomate fatiado e um filé de frango, mas dentro daquela quantidade recomendada e aquilo que você consegue fazer dentro de uma rotina. A alimentação, ela não precisa ser sofisticada, mas ela precisa ser saudável. Então, eu entendo que muitas vezes a pessoa ela está acima do peso, mas ela acha que come pouco. Mas, na verdade, aquele pouco que ela acha que é pouco é muito para ela naquele momento. Porque a sua taxa metabólica basal está muito baixa ou porque você está se exercitando pouco. Enfim, aí a gente precisa fazer esse ajuste. Mas de uma coisa assim, tem uma regrinha que eu sempre falo para os meus pacientes, a alimentação não precisa ser sofisticada. Mas procure desembalar menos e descascar mais. Entra nessa regrinha que você vai ver que vai dar super certo. Adorei, volto sempre. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de vitalidade, como atingir, melhorar, ter mais vitalidade através da medicina tradicional chinesa. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber a doutora Tatiana Maluf Bochowski. Ela é médica clínica geral e acupunturista. Doutora, estou feliz de te receber aqui. Obrigada. Eu quem agradeço pelo convite. Doutora, tem sido buscado cada vez mais os tratamentos
tudo que é menos invasivo, menos medicamentoso, não para substituir os tratamentos medicamentosos, mas para melhorar o efeito deles, para que a pessoa possa se sentir melhor. E até uma mudança mais recente que eu fico feliz que esteja acontecendo, que já esteja em patamares melhores aí, é de substituir a palavra alternativo para complementar, né? Então, você é médica, mas a gente sabe que tem muitos profissionais de acupuntura que fazem, não são médicos, né? Fazem sua especialização porque a área de atuação dá essa possibilidade. Aí chama de alternativo, parece que tira o crédito da terapia, né? Tira o crédito de algo que tem tanta ciência e tantos anos ali. Queria começar justamente por aí, né? Então, sendo médica, tendo aí sua primeira especialidade como clínica geral, e fazendo acupuntura também, né? Então, agregando isso à tua prática, você percebe isso das pessoas estarem buscando outros meios, tentando tirar, não tirar remédios, mas usar o mínimo possível de remédios na vida? Sim, esse termo alternativo, ele tornou-se até pejorativo, né? Perfeito. Hoje a gente evita essa palavra. E na realidade, a gente, com as mudanças de estilo de vida, alimentação, bom sono, prática de atividades físicas, a gente tem muitos ganhos hoje nas doenças crônicas. Que a medicina avançou muito, né? A parte intervencionista da medicina, mas nunca se viu a população tão doente como hoje em dia, sofrendo com essas doenças crônicas que estão extremamente relacionadas ao estilo de vida, né? Então, mais do que alternativo, é uma visão mais integrativa da medicina, que vem crescendo cada vez mais, né? Procurando olhar o ser como um todo. E dentro de um contexto biopsicossocial também, né? Não isolado. E a acupuntura tem muito dessa visão, né, do equilíbrio do corpo. A gente falava, a gente comentou aqui no intervalo como os temas hoje estão super interligados, né? E a acupuntura tem muito essa visão do corpo estar bem, para, se por acaso desequilibrar, te provocar menos danos, né? Acho que assim, como eu entendo como leiga, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre os benefícios, né, da medicina tradicional chinesa e agregando isso com a tua prática da medicina ocidental, né? Sim. A acupuntura é uma das terapêuticas da medicina tradicional chinesa, mas não é a única, né? São 5 pilares terapêuticos: acupuntura, dietoterapia, fitoterapia, tuiná, que é um tipo de massagem, e o qigong, que é uma prática corporal que eu pratico há 10 anos, que é a parte de prática corporal e meditação da medicina tradicional chinesa. E todas elas são importantes na busca desse equilíbrio. A medicina chinesa entende que somos regidos por 2 forças opostas e complementares, yin e yang. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O yin está ligado à matéria, ao substrato orgânico, à noite, ao feminino, à escuridão. O yang está ligado ao dia, ao calor, ao movimento, ao metabolismo. O yin é o substrato orgânico que alimenta o metabolismo yang, que é o combustível para o metabolismo yang. Então, para termos vitalidade, para termos equilíbrio, essas 2 forças, essas 2 energias, elas têm que estar em equilíbrio, elas têm que estar sendo nutridas, alimentadas para se retroalimentarem, né? E nutrimos a energia yin de que maneira? Principalmente comendo. Então, yin está ligado à matéria, ao substrato orgânico. Comendo, respirando e dormindo, né? A noite é de natureza yin. Então, é a noite na escuridão, do sono profundo, que todo o nosso organismo se regenera, que a gente ganha matéria, que a gente ganha massa muscular, que todos os cofatores, coenzimas, neurohormônios, neurotransmissores são produzidos pelo nosso corpo. Por isso a importância do sono nesse processo de
regeneração e de ganho de energia vital, né? E a acupuntura ajuda a dormir melhor, A né? acupuntura ajuda muito nesse equilíbrio yin yang, nesse equilíbrio simpático, parasimpático, regula todo o nosso sistema neurohormonal, melhorando muito a qualidade do sono, sim. E é curioso porque você falou de doenças crônicas, as pessoas que têm doenças crônicas têm buscado cada vez mais. E tem vários tipos de pessoas. E aí, desses tipos, como a gente encara a vida, também está muito relacionado a que tipo de terapias e que tipo de ajuda essas pessoas têm. A gente vê, eu conheço pessoas que têm doenças crônicas, que são... Você não acredita que as pessoas têm a doença. Que elas são dispostas, quando a gente fala de vitalidade, né? Tem muita vitalidade, elas não tá em primeiro a doença crônica. Doença crônica é a última coisa que ela vai lembrar ali, porque de repente tem que tomar um remédio diariamente, ou pode ter alguma limitação, mas isso não rege a vida da pessoa. E outras pessoas que têm uma coisa, às vezes nem é uma doença tão grave, às vezes nem é, mas pronto, não tem mais vitalidade, aí morro abaixo, né? Depressão, ansiedade, outros problemas até de ordem da saúde mental. A acupuntura consegue fazer esse resgate, então, o doente crônico, pensar, às vezes o diagnóstico vem, parece aquele balde de água fria, não é uma sentença, né? As pessoas vão viver muitos anos com a doença. Essa mudança hoje do paradigma acontece? Sim. Eu entendo que algumas doenças, quando elas surgem, elas não são azar, elas podem ser sorte. Elas podem ser uma oportunidade para a pessoa rever alguns hábitos de vida, fazer mudanças internas, mudanças de paradigma, de modo de pensar, de alimentação, de sono. Né? Então, hoje, quando a gente fala doença crônica, realmente é uma paleta, um leque enorme, né? E tem também os problemas mais genéticos, constitucionais, que a gente fala na medicina chinesa, ligados ao Jing, a essa herança genética, né? Essa é a única parte que a gente não tem como mudar. Todo o resto a gente pode intervir. E até mesmo quando a gente fala em genética, a epigenética, né, que são os fatores ambientais atuando na expressão de determinado gene ou não, hoje a gente sabe que o painel de controle desses genes ele está na célula. Né? Então, o modo como a gente vive vai influenciar fortemente, inclusive, na expressão de doenças genéticas ou não. Então, realmente, a gente não tem que estigmatizar ou receber, de repente, um diagnóstico como esse fardo pesado, porque a preocupação em relação à doença, essa sim pode levar a ladeira abaixo. Agora, quando acontece um diagnóstico de determinada doença crônica e a pessoa usa isso como um gatilho para a transformação, para autoconhecimento, eu falo assim, que essa doença vem como sorte, não como azar. Legal. Pensar num tratamento com acupuntura, é uma vez por semana? Depende? Depende muito do caso. Nos casos mais agudos, uma dor, por exemplo, o tratamento pode ser semanal. Em inúmeros casos, o tratamento tem indicação semanal, mas eu faço a acupuntura sempre em conjunto com as outras terapêuticas da medicina tradicional chinesa, porque a acupuntura ela é muito eficiente para circular, né? Então, a gente falando em cultivo de energia vital, aprender a se nutrir, a dormir bem, mas também garantir uma boa circulação. Ela é muito eficiente para circular o sangue, circular a linfa, melhorar a função do sistema nervoso. Não é a única terapêutica que faz isso, as práticas corporais também são importantes para isso, mas para síndromes de deficiência, que a gente fala, as deficiências nutricionais, por exemplo, a acupuntura não vai te dar um substrato através das agulhas. Aí é necessário a alimentação associada. Então, vai te ajudar a absorver melhor. Ajuda a absorver melhor, porque melhora a parte funcional do organismo. Legal. Então, com certeza, ajuda a absorver melhor. Legal. E ter esse acompanhamento, né? Então, de tudo que você está falando, essa é a tua visão do paciente. Sim. Né? Então, você chegou lá com... O problema dele são dores pelo corpo.
ele não vai só ser tratado com acupuntura só para dor. Aliás, o pensamento do acupunturista já é mais global, né? E aí ele vai se preocupar mais com a alimentação, o sono, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar a higiene do sono, coisas simples, né? Que também podem fazer parte para ajudar e até que o corpo esteja mesmo em equilíbrio. Mas essa abordagem, que eu acho que é o retorno, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, da medicina mesmo ocidental, mais antiga, né? De ter um médico que cuidava da família inteira. A gente sabe que o corpo foi dividido ali para estudar melhor e tem várias especializações e subespecializações, mas, na verdade, está tudo dentro ali da mesma pessoa, né? Exato. A gente não pode perder a noção do todo, né? Então, você falou muito bem, a medicina ela foi fragmentando o corpo e os sistemas para estudar minuciosamente cada um desses sistemas, mas um corpo fragmentado leva a um pensamento fragmentado. Então, tem algumas especialidades que você vai hoje, você só pode falar daquela parte, né? Então, eu como generalista, nós da medicina chinesa, é aquele médico que você pode falar de tudo. E a gente, inclusive, correlaciona uma coisa com outra, uma vez que o corpo está todo integrado. Então, às vezes, uma dor aqui, naquele trajeto, tem a ver com um problema visceral, né? Mas também pode ter uma contribuição postural. Então, é uma combinação de fatores e quando o médico tem essa escuta mais afinada, acolhe e recebe melhor todo esse relato do paciente, ele vai ajudando a construir, encontro após encontro, os caminhos também para a cura, sabe? Junto com a pessoa, né? Trazendo essa corresponsabilidade também sobre o processo de cura, né? Não sou eu como doutora que vou lá e te curo, mas eu vou junto com você te ajudando a desvendar esse caminho e a entender que fatores do seu dia a dia que te atrapalham e que atrapalham esses processos de autorregulação do corpo mesmo. A competência do próprio corpo, né? Que tem uma inteligência fantástica o nosso corpo. Nosso sistema imunológico está o tempo todo corrigindo mutações celulares, né? Se autorregulando. Ele só falha nesta função quando não tem energia à disposição ou quando a gente não se dá esse tempo de escuta do corpo, porque a vida não pode parar, porque a correria e vai passando por cima. Fora que a sessão ali da acupuntura é um momento que a gente está sem o celular, né? Então, assim, tem gente que... E a sessão pode não durar tanto tempo, mas tem gente que não fica nem 20 minutinhos, meia hora, 40 minutos, sem o celular na mão, né? É esse o convite que eu faço aos meus pacientes. Eu te agradeço. Eu espero que você volte outras vezes aqui. O site é tatiacupuntura.com.br, tatiacupuntura.com.br. Volte sempre, doutora, para a gente falar mais sobre essa integração do corpo. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Olha, eu fico por aqui, mas eu deixo você com um Trilha da Dica especial sobre sopas. Você assiste junto comigo. Até amanhã. Tchau, tchau. Sopas. O caldinho quente com pedaços de legumes, hortaliças e carnes é uma tradição antiga que marcou culturas e até hoje está presente na mesa do brasileiro. Historiadores afirmam que a sopa é o prato mais antigo de que se tem notícia na história da culinária. Ela teria surgido antes mesmo da descoberta do fogo nas regiões vulcânicas pelo homem das cavernas. Com o tempo, o preparo ganhou sabores e confere a essa iguaria a fama de superalimento, quando bem equilibrada nutricionalmente. As vovós de antigamente faziam os caldos de frango com o intuito de amenizar os resfriados. Foi então que os médicos renomados colocaram a canja à prova e descobriram que esse tipo de preparo conseguia inibir os neutrófilos, um grupo celular do nosso sistema imune que fica nas alturas diante de uma infecção. Ao abrandá-los, a tendência é controlar a inflamação e atenuar sintomas como a moleza e a dor no corpo. Por ser um prato fácil, acessível e de considerável valor energético, os caldos são a base da nutrição de praticamente todas as civilizações.
Nem mesmo os avanços tecnológicos fez com que essa iguaria saísse de moda. A culinária é uma arte que não para de crescer. E no episódio de hoje, você confere dicas de preparo e uma deliciosa receita. Vamos conferir? Caldo, cremes e sopas. O que é cada um desses? Vamos começar pelo caldo, que muitas vezes ele é a base de todos esses outros e, inclusive, em várias outras preparações. Às vezes aí em casa vocês acabam comprando caldos, aqueles quadradinhos do supermercado, cheio de produtos químicos, conservantes, enfim, e que não são naturais. Nós vamos usar na nossa próxima preparação, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, nós vamos usar uma base de caldo de vegetais, um caldo de legumes. Então a gente tem aqui 4 ingredientes que a gente vai usar como básicos, que é cebola, tomate, salsão, cenoura e água. Vamos à nossa deliciosa receita. Vamos fazer uma sopa de cebola diferente, com uma casquinha crocante, que eu tenho certeza que você vai adorar. Para uma sopa de cebola, a gente precisa do quê? Cebola. Aqui eu estou usando 2 tipos de cebola, a cebola branca e a cebola roxa, mas na sua casa fica ao seu critério, como você vai querer, tá? Um tipo de cebola só não tem problema. Vamos começar aqui, ó. A gente vem com um pouco de manteiga, tá? Na nossa panela aqui, ó, já tá aquecendo. E aí nós vamos dar uma dourada em 2 outros ingredientes, que é o alho poró, já tá aqui em lâminas, e o alho normal, tá? Picadinho aqui. Então, eles a gente vai dar uma bela de uma dourada nisso, para depois nossa cebola vir junto para essa receita. Ó, o alho poró já tá bem branqueadinho, o alho normal também. Agora, ó, a nossa estrela vai começar a entrar aqui. Então, nós vamos colocar, vou adicionar mais manteiga, porque manteiga faz muito bem, tá? Essa primeira, dá uma murchada nela e a gente entra com a outra. E tudo aqui vai dar uma bela caramelizada, uma bela dourada. Cebola roxa entrando aqui também. E agora é hora de paciência e devagarzinho, ó, misturando, vamos colocar mais manteiga, até tudo isso caramelizar bastante, que vai dar muito sabor na nossa sopa. Olha, a nossa cebola caramelizou lindamente, tá? Tem que ter paciência, porque a gente quer um negócio com qualidade, né? E com muito sabor. Então, ó, caramelizada, já adicionei um pouquinho de sal, porque a finalização de sabor a gente faz quando tudo estiver no ponto certo. E agora, ó, nós vamos entrar com o caldo, tá? Nosso caldo de vegetais, nosso caldo de legumes. Então aqui, ó, entrei com esse caldo maravilhoso. E agora a gente vai deixar aqui 10 minutinhos, fogo médio, só para esquentar, soltar todo esse sabor no nosso líquido. Enquanto isso, nós vamos usar uma cobertura da nossa sopa, tá? E essa cobertura a gente vai fazer com uma massa folhada. Essa massa folhada a gente encontra no mercado, já laminada, é muito mais fácil. Tira da geladeira, ela é congelada, tira da geladeira quando estiver perto de você usar. Pra ela descongelar, ó. E aí eu vou usar, tá vendo? Esses potinhos. Então, o que a gente faz? Aqui, na massa folhada, devagarzinho, ó. Não vou nem forçar muito, eu só quero que marque mais ou menos o meu potinho. Então, eu tenho que deixar um dedinho para cada lado para o corte, tá? E 2 potinhos, é isso aqui. E agora a gente corta na marquinha aqui em volta, porque é a cobertura do nosso potinho para ir para o forno quando essa sopinha aqui, ó, esse caldo estiver prontinho, o caldo já estiver bem aromatizado com a cebola, certo? Ó, aqui já tá no ponto, tá? Olha que cor linda. Se você quer aquele sabor mais marcante, deixa um pouquinho mais. Se você quer um pouquinho mais escura, também deixa caramelizar mais,
que você vai ter cada vez mais escuro, tá? Daqui, ó, vai direto para o nosso recipiente, tá? Onde nós vamos servir a nossa sopa. Não precisa encher ele inteiro, pode deixar um dedinho, ó, olha que coisa linda. Então aqui, ó, já tá no ramecan, nós vamos usar um queijo emmental, que a gente pode usar de duas maneiras. Uma é dessa maneira, em cubinhos, então vamos fazer um de cada, já coloquei, deixei 2 prontos, a gente solta aqui os cubinhos. E a outra maneira é ralando, tá? Então a gente pode ralar esse queijo aqui, ó. Também fica incrível. Muita gente não coloca a massa folhada, só rala o queijo aqui e vai direto pro forno para dar uma gratinada que fica maravilhoso. E agora, uma hora muito especial, vou pegar nossa massa folhada aqui e ó, vamos cobrir nosso ramecan. Puxa, aperta para fechar, ó. Mais ou menos 10 minutinhos, depende da massa que vocês comprarem, temperatura. Vamos levar aqui para o forno e já já a gente volta para mostrar como ficou essa maravilha. Olha essas maravilhas, ó. Pena que a TV não mostra o cheirinho que isso tem. Ó, olha o queijo juntinho comigo, ó. Olha que maravilha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das histórias das sopas, dessas produções e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar porque sopa fria, só o gazpacho. Até a próxima.